ali em cima para fazer esse trabalho lindo que é ensinar as crianças. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Gênesis 30, 1 a 2. É sempre um privilégio subir aqui, né? Faz muito tempo que eu não subo aqui. Faz muito tempo mesmo que eu não divido a palavra com os irmãos. E é sempre maravilhoso, um privilégio poder dividir a palavra com os irmãos. Então, Gênesis 30, vamos ler de 1 a 2. Gente, essa manhã eu tive uma experiência muito boa com o Senhor. Porque, como faz muito tempo que eu não dividi a palavra com os irmãos, então o Espírito Santo estava falando muito comigo todo esse tempo. E eu tinha várias palavras que eu queria dividir com os irmãos, de estar falando com o Senhor e de estar lendo as Escrituras. E eu falei, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. E eu tinha uma palavra muito especial no meu coração que eu queria dividir com os irmãos. Já estava preparada, tudo. E essa manhã, enquanto que eu estava ali meditando na palavra e escrevendo a palavra, já tinha meditado na palavra e escrito algo que eu queria falar, e já estava tudo escrito, já estava tudo pronto. E quando fecho o caderno e já estou fechando a Bíblia, o Senhor falou, não vai falar nada disso. Eu, como assim, Senhor? Já está tudo aqui. Né? E Senhor, não, eu quero que você fale outra coisa, que eu já tinha falado com você um outro dia. E eu falei assim, tá, né? Nós temos que ser obedientes. Né? E não era algo novo, era algo que o Senhor também já estava falando comigo. Mas não era nem algo que era para ser dividido com a igreja, era algo que o Senhor falou comigo em específico, para dividir com uma pessoa em específica. Mas Ele queria que eu falasse com a igreja, então tem um propósito, amém? Então, amém. Vamos ler Gênesis 30, de 1 a 2. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Podemos nos sentar. Gente, a pregação não é para mulheres, nem para casais, né? Porque pelo versículo aqui parece até pregação de mulheres e parece até pregação para casais. Apesar de que eu vou falar bastante sobre o relacionamento de Jacó, Leia e Raquel, não é de casais que eu quero falar. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que vocês pudessem fluir comigo, com o Espírito Santo, no que eu quero falar nessa noite. Porque não é para casais, apesar que pode servir. Um casal bonitinho ali, novinho, que eu não conheço. Oi, Kátia, meu nome. Não é para casais, mas pode servir, mas não é para casais. Mas eu quero falar sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Ju, você podia diminuir só um pouquinho? Eu gostaria de falar sobre o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Amém? Eu gostaria de falar também que Deus é um Deus de amor. Isso não é segredo, né, gente? Isso não é segredo. Deus é um Deus de amor. Eu acho que o versículo central da Bíblia, acho que todos nós temos de concordar, né? João 3,16, todos nós sabemos, podemos recitar junto. Deus amou. Vamos recitar, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê, gente? Mas tem a vida eterna. Eu acho que esse é o versículo central da Bíblia, né? Porque explica tudo que Deus fez, né? Explica o plano dele, o desejo dele para nós. O plano dele para o mundo. O plano dele para o homem. Né? Explica o porquê de tudo. Explica o tanto que ele nos ama. Explica a razão de todas as coisas, né? Acho que esse versículo é central da Bíblia mesmo. É central do plano de Deus, do propósito de Deus para nós, né? E eu acredito que é um versículo muito, é aquele versículo que toda vez que você dá a vida à crise, a primeira coisa que você vai falar, né? Alguém vai falar isso para você. Alguém tem que falar esse versículo para você. É importante, é super importante. Ele explica o amor de Deus. E é importante falar sobre o amor de Deus. É importante falar porque o amor de Deus é a essência de Deus.
Mas é importante para nós também sabermos os propósitos de Deus. O porquê que Deus, além do amor dele, existe outro propósito. Deus tem outro propósito para nós, além do amor. Porque nós somos guiados por paixões, não? Por amor, não? Pelo nosso querer, não? Pelas coisas que nós queremos, nós gostamos, nós queremos agora e já. Amor nos guia, concorda? Paixão nos guia. Nosso querer nos guia. E muitas das vezes nós somos enganados por isso, não? Porque a própria palavra fala que o coração do homem é o quê? Enganoso. Enganoso, porque o nosso coração nos leva a fazer muitas coisas que não devemos. Porque somos guiados por nossas emoções. Somos guiados pelas emoções e colocamos os pés pelas mãos, justamente por sermos guiados pelas emoções. E essa palavra me foi dada justamente quando nós fomos, acredito que uns 2 meses atrás, eu, minhas filhas e a minha sobrinha, e eu não sei mais quem, que fomos num show em Belfast. Quem que estava junto? A Rafaela. Fomos num show em Belfast, e nesse show era de bandas evangélicas. E quando nós chegamos lá, tinha um dos cantores de uma banda evangélica chamada Casting Crown. O nome dele é Mark. Ele falou assim: as nossas emoções podem ser justificadas, mas nem sempre elas são verdadeiras. Elas podem ser justificadas, mas nem sempre elas são verdadeiras. E no minuto que ele falou aquilo, gente, o meu cérebro fez assim, ó. Parecia um download de... Sabe quando você coloca um chip, uma coisa, e faz um download? Foi dessa maneira que aconteceu comigo. Naquele mesmo minuto, meu cérebro fez um download. Essa palavra desceu em mim, como se fosse um download. Para uma pessoa específica que estava ali naquele momento, que eu não conheço. O mais engraçado, eu não conheço essa pessoa. Nunca tinha visto, só tinha ouvido falar dela. Mas me veio essa palavra justamente para essa pessoa. Um rapaz que estava sofrendo muito por causa de um relacionamento. E essa palavra me veio para essa pessoa, falando justamente do relacionamento de Raquel e de Jacó. E é disso que eu quero falar um pouco. Acho que a maioria de nós aqui já sabemos, já conhecemos Jacó e Raquel. Quando Jacó viu Raquel pela primeira vez, foi assim, aquele negócio, né? Vassalador que fala? É a palavra correta? Avassalador, né? Amor à primeira vista, né? Ele olhou para ela e falou: meu Deus, essa é criação. Essa foi realmente criada por Deus. Olha, Deus criou especialmente para mim, ainda por cima. Quando ele olhou para ela, apaixonou de tal maneira que ele já chegou na casa dela, já sugerindo para o pai dela: olha, trabalho 7 anos. Trabalho duro, 7 anos para casar com essa menina. Faço qualquer coisa, trabalho mesmo, trabalho duro. Já foi logo sugerindo. Ele nem esperou uma semana para ver o caráter da menina, como que se a menina era boazinha, se era ruim, se tinha um gênio difícil. Ele nem esperou nada. No mesmo dia, ele já se ofereceu para trabalhar pela menina. Se ofereceu para trabalhar pela menina, o pai aceitou. Deu tudo certo, ele trabalhou pela menina 7 anos, mas nós sabemos que no dia do casamento, no dia das núpcias, ele foi enganado e foi dado a ele, a irmã. Porque o pai falou que não era da cultura deles, não era certo dar a filha mais nova, casar antes da mais velha. E ele foi enganado e casou primeiro com a filha mais velha, com a Leia. E a Bíblia fala que Raquel era formosa, linda, os olhos, era super bonitona, enquanto que a Leia tinha olhos meigos. Eu imagino, né? Um olhinho meiguinho. Um olhazinho meiguinho e uma toda empinada. Eu imagino a disputa, né? Que já era entre as duas irmãs. Um olhinho meiguinho e uma toda lindona. Então, Jacó não tinha olhos para Leia. Ele nem sabia da existência dela. Mas foi com ela que ele casou primeiro. Após uma semana,
foi dado a ele Raquel para casar. Porém, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos. Quer dizer, ele trabalhou quantos anos, gente? 14. Gente, esse é amor. Isso foi amor. Isso foi muito amor. Ele trabalhou 14 anos. Mas o que foi que eu estou falando, gente? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de amor? Eu estou falando de amor? Estou falando de propósito. Estou falando de propósito. Tudo que Jacó queria ali era o amor que ele tinha pela Raquel. Mas Deus tinha um propósito diferente. Deus tinha um propósito diferente. Quando Jacó olhou a Raquel, o que eu falei? Que ele só viu a beleza dela. Ele procurou ver a personalidade dela. Ele procurou ver se ele era uma boa moça. Ele só viu, sabe o quê? Que ela estava pastoreando as ovelhas. Ele só viu isso. Mas sabe uma coisa que ele não viu na Raquel? Que a Raquel gostava de idolatrar. Que a Raquel era idólatra. Que enquanto que a Leia tinha olhos meigos e era voltada para Deus, que todas as vezes que Deus, ali como que nós lemos, ali em Gênesis 31, que quem foi que fechou o ventre? Quem foi que fechou o ventre da Raquel? Deus. Deus fechou o ventre da Raquel. Ali nesse versículo, antes disso, Leia já tinha tido 3 filhos. Leia teve 3 filhos. E Raquel, nenhum momento, se você for ler a Bíblia, Raquel foi até Deus e pediu ajuda para Deus. Raquel falou, Deus me ajuda. Leia já teve 3 filhos, eu também quero ter filhos. Eu gostaria de ter filhos. Ela foi para o marido. Me dá filhos, senão eu morro. Faz alguma coisa. Você não é homem, faz alguma coisa. Ela foi para o marido. Ela foi para o marido. Em nenhum momento ela foi para Deus. Mas a todos os momentos, a cada filho que Leia teve, ela foi para Deus em agradecimento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu esse filho. Agora sim, talvez meu marido vai me amar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu esse filho. Talvez agora meu marido vai me dar atenção. Obrigada, Senhor, por ter me dado esse filho. Talvez agora a minha situação vai mudar. A todo momento, Leia ia ao Senhor em agradecimento. Raquel esqueceu que tinha o Senhor. Ela não lembrava que tinha o Senhor. Ela não se lembrava. Porque ela tinha uma coisa com ela, que era idolatria. Um dia, o filho de Leia, Ruben, que era o primeiro filho dela, ele encontrou peraí, gente, não deixa eu falar o nome da fruta errada. Umas mandrágoras. Ele encontrou umas mandrágoras e ele deu de presente para a mãe dela. E assim que a Raquel ficou sabendo que a Leia tinha, ela viu a cena, ela falou, me dá essas mandrágoras. E por que ela queria as mandrágoras? Porque as mandrágoras era uma fruta que crescia ela naquele ambiente e que ela é da mesma família do tomate. Mas dentro da raiz da mandrágora, ela tem uma silhueta que parece de um corpo humano. E por isso as pessoas tinham a superstição que aquelas frutas, elas eram da fertilidade e que elas ajudavam as mulheres a terem filhos. E ela queria por causa daquilo. E ela trocou a noite com o marido dela, com a Leia. Ela deu para a Leia, fica com ele essa noite e me dá as frutas, porque ela pensou, assim eu vou ter filho. Ela, mais uma vez, ela não foi para Deus. E ela preferiu a superstição. Ela preferiu as frutas. Sabe o que aconteceu? A Leia engravidou. A Leia teve Isacar. E ela não engravidou. E ela não engravidou. Porque Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de propósito. Nós temos que, de propósito, ir a Deus. O que é na sua vida que você tem necessidade? Que você necessita de Deus? Você tem que, de propósito, ir a Ele. Porque Deus é Deus de compromisso. E Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de amor, sim. Mas Deus é Deus de propósito.
Deus não é Deus de romance, você vê? Não é que Deus não dá valor aos nossos romances, mas Deus é Deus de propósito. Ele quer ver qual é o propósito desse relacionamento. Ele quer ver qual é o propósito dessa união. Qual é o propósito do que você está fazendo? Porque aqui em Raquel e Jacó, ele não estava vendo propósito nenhum. O único propósito da Raquel era fazer inveja à irmã. Aqui na própria Bíblia, a Bíblia falava que Raquel tinha inveja da irmã. Ela tinha inveja, e a inveja que ela tinha criou ira no marido que tanto amava ela. O marido tanto amava, que ele trabalhou 14 anos e ela conseguiu criar ira nele. De tanta inveja que ela tinha, de tanta idolatria. Em nenhum momento ela conseguia colocar os joelhos dela no chão e pedir ao único que podia ajudá-lo, que é sinal, o que fechou o ventre dela. Deus é o único que fecha caminhos. Ele é o único que fecha portas. E é o único que pode abrir também. Qual é a tua necessidade que você não está conseguindo alcançar? Que você está indo para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, procurando ajuda, mas para Deus você nunca foi procurar. O que está acontecendo na sua vida que você não está vendo solução? Mas para Deus você nunca foi de propósito procurar ajuda com Ele. É nele que está a solução. Ela foi procurar a solução com o marido que não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada, porque não importava quantas noites os dois estivessem juntas, quantas vezes eles tivessem relações sexuais, ele não tinha condições de produzir o filho que ela necessitava, porque Deus fechou o ventre dela. Só Ele podia abrir o ventre de volta. Por isso que Ele mesmo falou: estou eu no lugar de Deus. Estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos. Estou eu no lugar de Deus. Nós temos que começar a analisar nossas vidas e pensar: o que é que está na minha vida que talvez esteja no lugar de Deus? O que é? O que é? Aonde será que eu estou reagindo como Raquel reagiu? Aonde será que eu estou usando? Espera aí, gente, deixa eu ver o nome da fruta de novo. Mandrágoras. Aonde será que eu estou procurando mandrágoras mais do que Deus? Aonde será? E sabe o que, gente? O que eu vejo nessa história também, eu vejo nessa história que Jacó, por mais que ele não era um homem totalmente correto, a Bíblia fala que ele era enganador, a Bíblia fala que ele era desonesto, até esse ponto que nós estamos falando aqui agora. A Bíblia fala que ele fazia muita coisa errada, ele enganou o Labão várias vezes, ele enganou o pai dele, ele enganou o irmão dele. Mas uma coisa ele tinha um certo temor de Deus. Ele tinha um certo temor de Deus. E até esse ponto aqui, ele estava tendo um certo reencontro com Deus. E quando chegou aqui nesse lugar, Deus falou para ele: saia da casa de Labão e volta para a casa do seu pai. E quando ele tomou essa decisão, ele estava a caminho de um reencontro com Deus. E quando ele saiu da casa de Labão e foi a esse reencontro com Deus, quando ele chegou ali e se encontrou com um anjo e lutou com um anjo, e o anjo mudou o nome dele, quando ele estava tendo todo esse reencontro, quando ele estava tendo toda essa mudança, quando ele estava tendo toda essa restauração, quando ele estava a ponto da vida dele mudar completamente, um pouco antes disso, a mulher que ele mais amava estava escondendo deuses que ela roubou do pai dela. Ela estava escondendo os deuses. Ela roubou os deuses do pai dela e sentou em cima dos deuses no camelo.
Enquanto que ele estava tendo toda essa transformação, ela estava sentada nos deuses. Quantos de nós estamos impedindo a salvação de outros, porque ainda estamos sentados nos deuses? A Bíblia fala, ai daqueles que impedir um desses pequeninos de serem salvos. Um desses pequeninos de prosseguir. Um desses pequeninos de me conhecer. Ai daqueles, mas quantos de nós estamos impedindo salvação de outros? Porque ainda estamos sentados em deuses, ainda estamos sentados em pecados, ainda estamos sentados numa má atitude, ainda estamos sentados em coisas erradas que gostamos de fazer. Quantos de nós estamos impedindo salvação de outros? Porque ainda estamos sentados em deuses. A Bíblia fala que quando casamos, somos um só. Falei que não é pregação de casal, mas agora tenho que entrar nisso. A Bíblia fala que quando casamos somos um só, não? Mesmo lá de Gênesis, a palavra já falava, deixará seu pai e sua mãe, se tornará um só com a sua esposa. Então, Jacó, apesar que ele tinha várias mulheres, né? Mas Jacó e Leia e todas elas aqui juntas formavam um, não sei de que maneira. Mas, né, vamos entender, sei lá que matemática era essa. Porém, né, eles formavam aqui uma família. E ela era um impedimento para ele de prosseguir, de santidade. Porque quando Labão chegou e falou, cadê meus deuses? Você roubou meus deuses. Ele falou, não. Se tiver qualquer pessoa aqui no meu acampamento, você pode matar. Porque ele tinha certeza que nem ele, nem nenhuma das mulheres dele teria feito tal coisa. Ele tinha certeza. Só que a certeza dele não era certa. A certeza dele não era certa, porque a mulher dele estava com os deuses e a que ele mais amava. Estava sentada em cima dos deuses. Vamos ser sinceros. Quantos de nós aqui ainda não temos deuses que precisamos nos livrar? Que precisamos falar, sangue de Jesus, me lava e me purifica dessas coisas que ainda me perseguem. Dessas coisas que ainda não me deixam mover para frente. Dessas coisas que ainda não me deixam andar com Jesus da maneira que eu necessito andar. Quantos de nós? E nesse processo de rivalidade que essas duas irmãs andavam, nesse processo de rivalidade, Raquel perdeu muita coisa. Ela perdeu muita coisa. Porque eu não vejo como ela podia ter o relacionamento que o destino dela era para ela ter um relacionamento bom, honesto, sincero, com o homem que ela amava, e o homem que amava tanto ela, que deu 14 anos da vida dele só para tê-la, com tanta raiva e inveja, e tudo que ela pensava era só de ter esses filhos, e ela não queria ter filhos, porque ela queria ter filhos, sabe? Quando você quer ter filhos, porque você quer criar seus filhos e ter filhos com um homem que você ama. Não, ela queria ter filhos pela inveja que ela tinha da irmã dela. Era um sentimento diferente. Então o relacionamento deles não era o relacionamento que era para ser. O propósito dela estava totalmente vencido, vocês veem? O propósito dela, ela se perdeu ali com tudo aquilo. Tá certo que quando você vê tudo aquilo, também não foi muito culpa dela, porque ela tinha o marido dela, que o pai dela envolveu toda aquela bagunça ali, deu a irmã dela. Mas uma vez que já aconteceu daquela maneira, ela poderia ter tomado uma atitude diferente. Mas ela escolheu a ira, ela escolheu a raiva, ela escolheu a inveja. E quantos de nós também nos colocamos na mesma posição quando nós escolhemos não perdoar, quando nós escolhemos ter todos esses sentimentos negativos dentro de nós, quando nós escolhemos não apoiar, quando nós escolhemos, sabe, tudo o que não é para nós termos dentro de nós. Quando Deus falou, escolhe o amor,
mesmo se eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, mas eu não tenho amor dentro de mim, é como se eu tivesse um sino, é como se eu fosse um sino que não soa, ou um prato. Qual que é o prato que faz o quê? Que não tine. É como se não valesse nada, gente. E cadê o amor dentro de nós? O amor dentro de nós, gente, está definhando mesmo. Né? É quase que inexistente. E aí nós podemos ver, lá em Gênesis 30, 22, que Deus lembra-se da Raquel, e ela tem um filho, ela tem José. Mas mesmo depois de ter José, ela não deixa das superstições. Ela não deixa, porque em 30, 22 foi quando ela teve José. Mas em 31, 19 foi quando ela roubou os deuses do pai dela. Então não era para a mulher estar louvando a Deus. Nossa, Deus abriu meu ventre, agora eu vou louvar Ele existe mesmo. Olha, passei por muito, mas agora eu acredito que Deus é verdadeiro. Não, não. Em Gênesis 30, 22, a mulher teve José. Em 31, 19, ela foi lá e roubou os deuses do pai dela. Ela continua a mesma. Não mudou, não transformou, não regenerou. E quantos de nós também não somos assim? Milagres acontecem, nós oramos, as coisas acontecem, os milagres acontecem, aquilo que nós pedimos acontece, e aí a gente volta para os mesmos erros, para as mesmas coisas, continuamos fazendo as mesmas coisas, como se Deus não fizesse nada diferente na nossa vida. O que nos falta é temor. Eu acho que é isso que falta para o mundo de hoje, temor. Acho que é isso que está faltando, temor. Nós não temos mais temor de Deus. Nós não temos mais temor. É como se um buraco precisasse abrir aqui e as pessoas precisassem começar a cair dentro para a gente ver que Deus existe de verdade e que Ele ainda faz e que Ele ainda é fogo consumidor. Porque Ele é amor e Ele também é fogo consumidor. Eu me lembro do pastor Lucinho. Uma vez o pastor Lucinho deu um testemunho de um pastor que ele conhece e que diz que esse pastor tinha um filho que estava usando drogas e que toda vez que esse pastor queria ouvir louvores dentro de casa, esse menino dava que ficava revoltado, começava a xingar e brigar e falar para o pai parar de ouvir louvores e começava a gritar. E o pai falava, filho, para com isso. E o menino não parava. E aí um dia o menino pegou o rádio, o CD, não sei o que, e jogou assim no chão. E aí o pai falou, meu filho, misericórdia. Aí o menino caiu duro e morreu na hora. Não desejo que isso aconteça com ninguém. Eu não desejo nunca que isso aconteça, mas às vezes é necessário, para que as pessoas saibam que Deus ainda existe, que Deus existe, e as pessoas saberem que tem que ter temor de Deus, que as coisas de Deus são mais sérias da maneira que nós desejamos tratar Deus de qualquer maneira, como se Ele não existisse, ou como se Ele não merecesse nenhum respeito, de maneira alguma. Deus existe, e nós temos que parar de tratá-lo como se ele não fosse absolutamente nada. Só que nessa transformação que Jacó estava indo, e Jacó estava indo nessa transformação de mudar, de não ser mais enganador, e não ser mais a pessoa que ele era, e de mudar de ser Jacó e virar Israel, e de virar um homem da onde que ia sair as 12 tribos de Judá. E da onde que hoje toda a história do cristianismo ia vir dessas 12 tribos. E tudo que nós sabemos vem desse homem, não somente dele, mas muito dele, desse homem Israel.
Não poderia acontecer com essa mulher, com toda essa superstição, a não ser que Deus fizesse uma transformação na vida dela. Mas naquela época não havia muita transformação, porque Jesus ainda não estava ali, né? E quando ela foi ter mais um filho, ela faleceu. E mesmo falecendo, a boca dela não foi transformada, né? Ela amaldiçoou o filho dela. Ela amaldiçoou o filho dela, colocando o nome do filho dela, um nome ruim. Coloca o nome dele de filho da dor. E o pai dele falou, não coloca esse nome no menino. Coloca o nome dele de filho da mão direita de Deus. Coloca o nome dele de Benjamim. E olha que ele estava sentindo uma dor muito grande também. A dor muito grande da perda da mulher que ele mais amava. E mesmo naquele momento ali, que ela estava fechando os olhos, ela não soube abençoar. Mesmo naquele momento de filhos, que ela falou, me dá filhos, senão eu morro. E não era um filho que ela estava tendo. E mesmo naquele momento de ter filho, ela não soube abençoar. Muitas das vezes, mesmo nos nossos momentos de milagres, mesmo quando nós estamos recebendo a bênção aqui na mão, nós não sabemos louvar a Deus. Nós não sabemos agradecer aquele único que nos dá o sopro da vida. Aquele único que nos dá a oportunidade todos os dias de ser. Nós não sabemos agradecer. Tem pessoas ao nosso meio que recebeu o documento e não teve nem a vontade de falar, pai, eu te agradeço. De dar um testemunho. De falar, agradeço, Senhor. Porque acha que, não, todo mundo recebeu. Todo mundo não recebeu. Muitas pessoas não receberam. Muitas pessoas foram negadas. Todo mundo não recebeu. Muitas pessoas foram negadas. Por alguma razão, você recebeu. Você recebeu. Esse não é o único milagre. Tem outros milagres que Deus faz todos os dias. E nós não sabemos agradecer. Senão, pelo menos, pelo milagre da salvação. É um milagre que eu agradeço todo dia, porque eu sei de onde que eu vim. Eu sei de onde que eu vim. Então, eu agradeço. Eu agradeço. Porque ainda até hoje, toda a minha família, se não pelo meu irmão e nossos filhos, não são salvos. Então, eu sei de onde que eu vim. E eu agradeço todos os dias pela salvação. Porque eu não nasci num berço de pastores. Eu não nasci. Eu sei para onde que eu estou indo. Eu não sei para onde minha família está indo. Eu choro por eles. Mas Deus não tocou. O Espírito Santo não os tocou ainda. E eu não sei aonde que eles estão indo. Eu não sei. Então, pelo fôlego da vida, pela salvação, eu agradeço esse Deus todos os dias. E Deus é Deus de propósito. Ele é Deus de amor, sim, mas Deus tem um propósito. E nesse relacionamento não era propósito de Deus, Jacó e Raquel. Sabe por quê que eu digo isso? Porque o filho de Leia, Judá, foi da onde que nasceu o leão da tribo de Judá. Esse era o propósito de Deus. De tanto sofrimento, Deus teve um propósito com Leia. Das lágrimas dela de louvor a Ele, a cada filho que ela chorou nos pés do Senhor, Deus falou, quer saber, minha filha, tem um propósito contigo. E eu vou te dar, sabe o quê? Eu vou te dar um filho que da geração dele vai nascer um que vai trazer salvação às nações. Vai nascer um que do nome dele será o leão da tribo de Judá. E todos lembrarão que do teu filho, da tua semente, vai vir o meu ungido. Esse era o propósito de Deus com Leia. Talvez ela não recebeu o amor do marido dela. Talvez ela não recebeu um rosto e um corpo bonito que todos falavam, nossa, que linda que ela é.
Talvez ela só tinha uns olhinhos meigos, mas Deus tinha um propósito grande com ela. Talvez as pessoas não lembram de Judá, tanto assim como todo mundo lembra de José. Talvez todos falam de José e todo mundo lembra, ai que lindo, Jacó e Raquel tiveram José, e olha que história linda de José, é que todo mundo gosta de lembrar, não é mesmo? Talvez ninguém nem menciona Judá, mas a gente esquece que é de Judá que veio Jesus. A gente esquece que é de Judá que estamos todos aqui hoje. É dali que veio a nossa salvação. E o propósito de Deus com Léa foi muito lindo. Foi muito lindo. Então, das cinzas, da onde que está a sua vida, Deus tem um propósito. De todo lugar da tua vida que você está olhando, e você talvez está falando, não tem nada de lindo, Deus tem um propósito. Da onde que você está olhando e você está pensando assim, o que tem aqui? O que tem aqui? Não tem nada aqui. Deus tem um propósito. Derrama suas lágrimas em louvores e dali vai nascer um Judá. Dali vai nascer um propósito. Dali vai nascer algo que Deus tem somente para você. Somente para você. Vamos ficar em pé? E é nisso que eu creio. É nisso que eu sei que Deus tem para nós. Porque Deus é Deus de propósitos. Ele é Deus de propósitos, e Ele tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na tua vida também. E é onde que nós pensamos, aonde que não tem solução, Deus vem com solução. Deus vem com solução. E Deus vem trazendo solução para nossas vidas nessa noite. Eu não sei o que é que você está achando aí. Deus, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei o que é que o Senhor tem para mim. Eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo. Às vezes pode ser algo na sua vida que você está lutando contra e você não consegue sair. Às vezes pode ser um negócio que você quer fazer, mas você não sabe como fazer. Às vezes é até o seu ministério que você não sabe como começar ou como deslanchar. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E sabe uma coisa? Eu não estava lá, mas eu tenho imaginação para saber quantas noites sozinha Léa chorou, pensando que não tinha propósito nenhum na vida dela. Pensando que nada ia sair daquele casamento. Pensando que nada ia sair da vida dela. Quantas vezes ela falou, nossa Deus, por que será que eu estou passando por tudo isso? E ela não sabia que do ventre dela ia vir um, que da geração dela ia vir o leão da tribo de Judá. Ia vir o Salvador de todo mundo, de todas as nações, aquele que nós estamos esperando que vai retornar, e Ele já está chegando. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelos teus planos. Nós te agradecemos pelo teu amor perfeito. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor faz em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que mesmo quando nós estamos chorando como Léa, Senhor, é o Senhor que recolhe as nossas lágrimas e o Senhor transforma em propósitos, ó Pai querido. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo nome, ó Pai querido. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem em nossas vidas, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, o plano que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, que o Senhor nos mostre, ó Pai, em sonho, em visões, ó Senhor, fala conosco, Espírito Santo de Deus, se revela a cada um de nós, ó Pai querido, nos mostra, ó Pai amado, aquilo que o Senhor quer que nós possamos ver, ó Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que os seus planos são muito mais profundos do que os nossos, ó Senhor, no nome de Jesus, ó Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, nós exaltamos o teu santo nome, ó Pai, muito obrigada, ó Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco e se revela a nós todos os dias, ó Senhor. Obrigada, Pai, pela sua bondade, a tua misericórdia e a tua graça, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.
Aleluia. Amém. Deus possa estar abençoando a vida da missionária Kátia. Amém. Vamos tirar nossos dízimos, nossas ofertas. Você trouxe seu dízimo, sua oferta. Eu convido você a estar ofertando na casa do Senhor. Amém. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Senhor, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, pelas ofertas, os dízimos. Senhor Deus, nós oramos agora pelos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, abra as portas celestiais, Senhor, meu Pai. Transborda, Senhor, meu Pai, os seus celeiros, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos, a opção de depósito online. Em breve nós estaremos também no aplicativo da igreja. Amém? Se você não baixou o aplicativo da igreja, People's Church, você vai encontrar lá. Amém? Meus irmãos, terça-feira, oração aqui, às 8 horas da noite. Nós temos que dar parabéns aos irmãos. Nessa terça nós tínhamos 18 pessoas, batemos o recorde. 18 pessoas na oração de terça-feira é para glorificar de pé. Amém? Terça-feira. Quinta-feira nós temos os Connect Groups, meus irmãos. Os irmãos não estão participando. Nós temos ali em Jordan, em 2 lugares. Tem português, tem inglês. Amém? Se você quer praticar o inglês, temos ali na casa da Temi, é totalmente inglês. E nós temos em português ali na casa da irmã Érica. Amém? E nós temos em Nava também na quinta. Na sexta nós temos aqui em Dulique. Amém? Sábado nós temos o nosso culto aqui às 8 horas da noite. Convide seus irmãos, convide seus amigos para que possam estar aqui na igreja. Amém, irmãos? A igreja hoje realmente vazia. Meus irmãos, eu não mendigo irmão nascido no lar cristão a vir para a igreja. O reino de Deus, sabe, parece que a gente fica mendigando os irmãos. Olha, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Meu irmão, Jesus Cristo não fazia isso não. A parábola do jovem rico, quando a gente olha, ele pergunta o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus fala, pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres. E aquele jovem, ele saiu, ele foi embora. Jesus Cristo não foi atrás dele para mendigar, não, volta aqui. Então não temos que ficar mendigando para os irmãos ir para a igreja, não, meu irmão. Principalmente crente nascido no lar cristão. Amém? Então, meus irmãos, conforme foi falado semana passada aqui, foi falado hoje também, a igreja está dormindo e os irmãos preferem ficar em casa. Isso é triste ver isso. Amém? Os irmãos preferem sair para divertir. Nós temos culto uma vez na semana
e os irmãos preferem sair para divertir justamente no dia que tem culto. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando então pelos nossos irmãos. Vamos estar orando para que Deus possa despertar realmente a igreja. Amém? Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor meu Pai, por esse dia, por este culto, Senhor meu Pai, pela palavra. Pai querido, nós cremos que a palavra foi ministrada e Deus, ela não volta vazia, Senhor meu Pai. Deus querido, nós cremos que algo foi plantado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor meu Pai, por essa semana, obrigado pelas bênçãos, Senhor meu Pai. Obrigado também pelas lutas, Senhor Deus, que vem de Ti, Senhor Deus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa essa semana, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor meu Pai. É o que nós pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Os irmãos digam amém. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos?